Bom, continuando aqui nossa revisão sobre eletrodinâmica, agora falando um pouquinho sobre capacitores, o que esse problema aqui pergunta? O que é capacitância? Para te explicar melhor o que é capacitância, tem aqui um vídeo de um experimento que foi feito lá na USP, que eu quero mostrar para você entender muito bem o que é essa coisa chamada capacitância. Neste experimento usaremos um multímetro digital na escala de capacitância, uma placa de PVC, fios de ligação e um capacitor de placas paralelas. O capacitor é montado com bandejas de pizza e suportes feitos de tubos e conexões de PVC, de forma que se possa ajustar a distância entre as placas. Começaremos ligando as placas nos terminais do multímetro, usado como capacímetro na escala de nanofarads. Pode-se observar que o valor da capacitância aumenta quando diminuímos a distância entre as placas, e diminui conforme aumentamos a distância entre elas. Quanto mais próximas estiverem as placas, mais cargas poderão ser induzidas e maior será o valor da sua capacitância. Também podemos observar que se mantivermos a distância entre as placas, mas introduzirmos uma placa de PVC entre elas, o valor da capacitância se altera. Ao se colocar a placa, o valor da capacitância aumenta e, ao se tirar, diminui. Isso acontece porque a placa de PVC funciona como um dielétrico, ou seja, um isolante elétrico. A presença deste dielétrico diminui o campo elétrico entre as placas, por causa da polarização das moléculas da placa, já que esta polarização gera um campo elétrico contrário, diminuindo o campo elétrico resultante. Então, como vocês perceberam no vídeo, então quando você tem duas placas paralelas, aonde essas placas elas são carregadas, no caso, e elas armazenam energia, chega um momento que ela descarrega. É justamente, então essas placas elas são feitas para quê? Para guardar, armazenar energia, né? E aí conforme a distância entre elas, a descarga acontece, porque há saturação de energia entre as placas. E aí é óbvio que essa capacitância depende do quê? Depende dessas placas, né? Depende do tamanho delas, depende o quanto elas armazenam carga, e aí essa carga depende do que? Da voltagem que você aplica. Então, quanto maior a voltagem, mais carga você armazena entre as placas, né? Então, essa capacitância ela depende de quem? Depende da carga e depende da voltagem. Qual que é a alternativa que indica melhor essa brincadeira? Bom, aqui no item A ele fala o quê? A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não é energia potencial. Energia potencial, lembra? É potencial elétrico, não tem nada a ver com capacitância. Aqui no item B, ele fala, é a grandeza física que revela a capacidade de um capacitor a armazenar cargas elétricas para uma dada tensão. Correto, né? É essa, mas vamos ver que as outras só para a gente entender melhor essa brincadeira. É a unidade de medida de carga elétrica? Não, carga elétrica é Coulomb, né? Não é isso não. Letra D. Quantidade de energia elétrica convertida em luz e energia térmica não tem nada a ver com quantidade de energia convertida, energia elétrica convertida em luz, isso aí não tem relação não. Letra E. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor. Bom, diferença de potencial é voltagem, né? Não é capacitância. Então, capacitância, né, para você guardar, memorizar, é o item B no caso, né? É uma grandeza física que revela a capacidade que um capacitor armazena cargas elétricas em uma dada tensão. Lembrando que capacitância a gente indica pela letra C, e é justamente quem? É justamente a carga elétrica que ela armazena sobre a tensão elétrica aplicada entre as placas. E o símbolo, né, de um capacitor, lembra? São duas barrinhas paralelas. Então, quando vocês virem duas barrinhas paralelas, esse carinha aqui indica, no caso, um capacitor que tem uma certa capacitância, né, um certo valor armazenado aí. Bacaninha, relembrar aqui a brincadeira? Bom, não se esqueça, se gostou aqui da explicação, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros. Com certeza vai te ajudar numa prova de física ou no vestibular.